Atlético pretende manter Luiz Felipe Scolari à frente do cargo, pelo menos até o fim desta temporada, e reavalia trabalho de Rodrigo Caetano. Por fim, saída precoce da Libertadores arrebenta com o planejamento financeiro do clube. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação, estou aqui de segunda a sexta. Hoje gostaria de estar aqui comentando a classificação do Atlético. Não foi possível, mas a gente tem que estar aqui trazendo informação, trazendo notícia, trazendo algo que realmente agregue no seu dia. Por isso peço que mesmo num dia tão ruim como hoje, numa quinta-feira onde a gente esperava muito mais, eu espero um pouquinho do seu like, da sua contribuição com o canal. Pode ser um like que ajuda pouco para você, mas que pra gente é algo gigantesco. Então pare um pouquinho o seu tempo, deixe o seu like e se puder, se gostar deste conteúdo, peço que também se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Vamos falar então primeiramente sobre as finanças do Atlético, como a saída precoce da Libertadores prejudica muito o saldo do clube ao fim desta temporada. O Atlético tinha uma projeção, de custo para 2023 de 500 milhões de reais. E a projeção de arrecadação era de 450 milhões. Lembrando que o Atlético teve recorde de venda de atletas nesta temporada, 127 milhões de reais. Eu posso citar aqui alguns dos nomes: o Guga, Rafael, o Keno, o Jair, o Nath Fernandes, Sacha, Nathan Silva. Tivemos também, o próprio Alan, que foi ali para o Flamengo. Enfim, 127 milhões de reais em vendas nesta temporada. Só que é importante a gente frisar algo aqui também no canal Bica Galo, que dos 127 milhões de reais, por óbvio, gente, é questão óbvia, o Atlético não fica com 100% deste valor. Isso é uma arrecadação bruta, ou seja, uma parte vai para o empresário, a outra parte vai para o clube lá, que tinha um percentual do passe do atleta. Então, dificilmente você verá um time de futebol com jogadores onde você faz uma venda e detém quase que a totalidade daquele passe, a não ser atletas da categoria de base. Por isso que a gente fala muito sobre o Flamengo ali, que vendeu 1 bilhão de reais em jogadores e conseguiu uma arrecadação fantástica. É muito por isso, porque normalmente são atletas formados na categoria de base. Daqui a pouco eu vou falar sobre a base. Peço que você fique até o final deste vídeo, porque tem muito conteúdo exclusivo aqui hoje, importante. O torcedor tem que saber o que se passa dentro do Atlético, os bastidores, as entranhas do clube. E aí, como eu disse aqui, 127 milhões de reais, a totalidade não foi para o Atlético. Um detalhe muito importante, tá? O clube adiantou no ano de 2020, época em que ainda os 4Rs não estavam à frente do Atlético, as cotas de televisão. Ou seja, até o fim desta temporada, o Atlético não tem um tostão sequer de cota de televisão, porque usaram lá no ano de 2020 para pagar salário atrasado, premiação, um monte de erro sucessivo que foi acontecendo. E aí, obviamente, a gente sabe que a situação do Galo hoje não é boa, mas vai piorar com essa desclassificação na Libertadores. O que o Atlético previa para a temporada, tá? O Atlético imaginava chegar pelo menos até as quartas de final da Copa do Brasil e da Taça Libertadores. Quando eu digo pelo menos, é porque você faz uma projeção. Se cair nas quartas, é o pior dos mundos. Ou seja, a bem da verdade é que imaginavam chegar lá nas fases finais mesmo das duas competições, ou pelo menos conquistar uma delas. O Atlético não vai disputar a Libertadores, não vai disputar a Copa do Brasil e não está no páreo também para o Campeonato Brasileiro. Em resumo, o ano de 2023 é um ano muito ruim, muito aquém daquilo que a gente realmente esperava, um Atlético recheado de contratações, recheado de grandes nomes, mas há um prejuízo moral e financeiro. Importante a gente frisar aqui, o torcedor hoje está pé da vida, com toda a razão, E o clube também não vai bem financeiramente por conta disso. Erros sucessivos de contratações, erros sucessivos de demandas desnecessárias dentro do clube. O Atlético hoje, junta ali os cacos para poder realmente se reerguer. A bem da verdade é essa, tá? O Atlético estipulava, então, um prejuízo neste ano, isso imaginando avançar de fase na Libertadores, de 50 milhões de reais. Esse prejuízo será bem maior, não sei o valor, mas imagino que será pelo menos o dobro do prejuízo que o clube estipulava para essa temporada. Então, olha, 100 milhões de reais, se a gente for contabilizar nessa proporção, realmente é algo muito inesperado
E digo por quê? Sem cota de TV, venda de camisa vai ser baixa, né? O torcedor, a adesão ao sócio vai ser baixa também. Então, uma coisa vai desencadeando a outra e o Atlético fechando a temporada de 2023 no vermelho. Lembrando que o Galo, tá? Gastou 40 milhões de reais. Muito se fala, o Paulinho foi de graça, o Igor Gomes foi de graça, Patrick e Edenilson não tivemos nenhum custo por eles. Não, o Atlético gastou em todos esses atletas, inclusive o Paulinho teve um custo, eu já trouxe essa informação aqui N vezes, de maneira exclusiva no Bica Galo, de 40 milhões de reais. O Edenilson e o Patrick de 14 milhões, né? A gente teve um custo também de 15 milhões no Igor Gomes, 71 milhões de reais que o Atlético desembolsou para contratar jogadores nessa temporada, fora o que já tinha. Um elenco que gastava aí cerca de 19 milhões de reais de folha salarial. Tem algo muito errado acontecendo e a gente vai tentar explicar o porquê aqui. A próxima pauta é falar sobre Filipão, a permanência ou não do técnico Luiz Felipe Scolari, e falaremos também sobre Rodrigo Caetano, que terá sim o trabalho avaliado pela diretoria executiva do Atlético. Teve o contrato renovado, mas sim, permanece sob a vigilância da diretoria do clube, tá? Antes da gente seguir, gente, o like tá muito baixo mesmo. Eu peço que você tire um pouquinho do seu tempo, me ajude a bater pelo menos 100 likes ao vivo e 1.500 nas próximas 24 horas. É o que eu sempre falo no Bica Galo, é muito chato. O Muzi, pô, você fica pedindo like toda hora, que coisa ruim, coisa enjoada. Eu sei que é chato, gente, mas se eu não peço, vocês também acabam se esquecendo. Então, uma mão ajudando a outra, eu conto muito com essa participação de vocês. Vamos falar então que agora sobre Luiz Felipe Scolari, será que fica no cargo? E também a reavaliação do cargo de Rodrigo Caetano. Vamos falar então sobre Luiz Felipe Scolari. Os gestores do Atlético avaliaram, né, a permanência do técnico Filipão e não foi nesta partida, isso foi lá atrás. Entenderam que naquele momento, após a derrota para o Flamengo e também depois para o Palmeiras, que seria melhor manter o técnico, porque se trocasse de treinador, uma filosofia nova, os jogadores para assimilar aquilo ali, seria extremamente complicado e mais. Não existe técnico no mercado hoje que queira assumir o Atlético por 4 meses. Isso é completamente irrisório e não vai acontecer, tá? A diretoria entende também que houve melhora no sistema de jogo, sistema defensivo, em termos de competitividade. Portanto, Luiz Felipe Scolari seguirá no cargo do Atlético, de técnico do Atlético, pelo menos essa é a projeção para até o fim desta temporada. Em 2024, aí a coisa muda um pouco de figura. O Atlético planeja, sim, uma troca de treinador, tá? O clube busca um nome que atenda as exigências da SAF, um técnico com filosofia moderna, que utilize a base, né, com um conhecimento de mercado também que é muito necessário e que também possa, né, estar dentro do orçamento do clube. Relembrando, o Atlético terá uma folha de 16,6 milhões de reais por mês. Ou seja, é fazer desta folha uma folha competitiva. A gente vê um Botafogo fazendo isso, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais qual é a folha do Botafogo, por exemplo, só a título de comparação, mas a ideia é ter um treinador também a longo prazo. O Atlético não quer ter um trabalho a curto prazo, procurará um nome, repito, com filosofia moderna, que busque, né, utilize mais as categorias de base, que entenda de mercado sul-americano, enfim. Será um novo ano e um novo tipo de jogo que o Galo deve adotar na próxima temporada. Felipão segue até o fim de 2023. Pelo menos essa é a projeção. Em 2024, o Atlético terá um novo técnico, tá? Vamos falar aqui então sobre Rodrigo Caetano, que segue sob a vigilância dos diretores do Atlético, dos gestores do clube. O que eu quero dizer com isso, tá? O Atlético teve um gasto em 2023 de 71 milhões de reais em contratações. Paulinho, 40 milhões, Fux, 2 milhões de reais, Edenilson e Patrick pasmem, 14,5 milhões de reais, Igor Gomes, 15 milhões, e aí contratou ainda o Paulo Henrique sem custos, o Lemos, que tem sim um percentual de valor pago ao empresário para assinatura de contrato, e também o Saravia, que veio teoricamente sem custos, mas que sim tem ali, né, as suas exigências para poder assinar um contrato. O Atlético gasta na temporada de 2023 cerca de 70 milhões de reais em reforços, sem contar uma folha que era até poucos dias de 19 milhões
de reais. Pasmem, o Atlético deve gastar com este elenco muito mais que gastou em 2021 e 2022, não conquistando absolutamente nada, e aí muito, mas muito dessa culpabilidade está sim no senhor Rodrigo Caetano. Vocês vão me dizer o seguinte: pô, Muzi, mas ele trabalhou com o que ele tinha, o Rodrigo Caetano não tinha dinheiro, o Atlético tentou aí, né, fazer as coisas da melhor forma possível. Eu vou tecer um comentário aqui que talvez para vocês, né, soe um pouco como uma crítica somente direcionada ao Caetano, e não é. Obviamente, e aqui não precisava nem estar falando isso, é óbvio que os gestores também têm culpa, mas que o Rodrigo Caetano é a figura que leva o nome para os gestores. Veja bem, o Atlético tem divisões, tem departamento de comunicação, tem diretoria de futebol, departamento financeiro, departamento jurídico. Pense você, por exemplo, contrata um advogado top de linha que ganha muito para isso, né? Ele ganha muito para isso. E chega para você e fala assim: olha, meu amigo, o negócio é o seguinte, você tem essa causa aqui, tá? Mas se a gente agir dessa forma, nós vamos ganhar tudo que a gente pode imaginar aqui neste processo. Você vai fazer o quê? Você vai confiar no cara. Então, os nomes são levados aos gestores através do Rodrigo Caetano. Não são os gestores que levam os nomes ao Rodrigo, né? E aqui gastou muito mal o Rodrigo Caetano. Faltou criatividade no mercado. Você gastar 71 milhões de reais em reforços, ter um elenco mais caro que 21 e 22 e não levar absolutamente nada, eu tenho que contestar e vou contestar com muito embasamento aqui no que eu estou dizendo, tá? O Atlético trouxe para esta temporada, veja bem, como que o elenco do clube ele é totalmente desequilibrado. Nós temos aqui no elenco do Galo nove meio-campistas. E eu vou citar um por um aqui: Patrick, Edenilson, Igor Gomes, Zaratio, Johan, Alan Franco, Paulo Vitor, Pedrinho, Alisson. 9 atletas em composição de elenco que desempenham a mesma função. E aqui eu estou tirando, né, o Otávio e o Bataglia porque são volantes. Nós temos 9 jogadores e um detalhe: ontem destes 9, a gente viu entrando em campo apenas um. Então, ou seja, você tem 9 jogadores para uma posição, você usa 2 volantes e apenas um dos 9 você consegue colocar em campo. É um absurdo sem tamanho esse desequilíbrio no elenco do Atlético. Outra coisa, centroavante, temos 3 jogadores: Allan Kardec, Eduardo Vargas e Hulk. O Atlético só usa um. E isso não é só com o Filipão, não. Foi assim o tempo inteiro. Só existe o Hulk dentro do time. Mas, pontas, nunca vi um sistema, né, onde o futebol amadureceu, as coisas mudaram e o Atlético tem 2 pontas somente no elenco, gente. Qual clube de futebol do mundo que tem 2 pontas? O Filipão olha para o banco e fala assim: peraí, eu vou sacar o Pavon, eu vou sacar o Paulinho e vou colocar quem? Meio-campista? Eu preciso de vencer, eu preciso de jogador que quebra a linha. Eu não tenho. Ou seja, muito mal gerido. O senhor Rodrigo Caetano, ele precisa sim de ser culpabilizado por muita coisa, tá? A folha do Botafogo, só para vocês terem uma ideia, 44 milhões a menos do que a do Atlético. 44 milhões a menos do que o do Atlético. O Atlético falta o seguinte para o Rodrigo Caetano, e eu tenho aqui elogios, claro, a fazer para ele, mas o Rodrigo Caetano tem sim que ser cobrado. Parem com essa história de, não pode cobrar o Caetano, tem que cobrar os 4 reais. Cobrar todo mundo, mas quem leva os nomes é ele. Quem leva os nomes da diretoria é ele. Se ele não sabe se adequar ao planejamento financeiro do Atlético, pega as malinhas e vai embora, cara. Não tem jeito. Entende? Assim, a realidade do clube, você tem que trabalhar com ela. O Botafogo tem um time muito mais barato que o Atlético. Então falta criatividade ao Rodrigo Caetano, tá? Todos os jogadores que foram contratados por ele, à exceção do Lemos e do Saravia, além do Fux, que foram indicações do próprio Eduardo Cudê, são atletas que qualquer diretor de futebol buscaria. Vou citar aqui novamente: Patrick, todo mundo conhece o Patrick. Edenilson, todo mundo conhece o Edenilson. Igor Gomes, todo mundo conhece o Igor Gomes. Então assim, gente, pelo amor de Deus, não dá. Tem que ser mais criativo, tem que observar o mercado sul-americano. Não é possível que na América Latina, onde há clubes totalmente desestruturados financeiramente, você não possa buscar um ponta. Ou você não possa montar um elenco mais equilibrado. É difícil, assim. A gente fica até nervoso aqui, vocês me desculpem, mas a verdade é essa, tá? Rodrigo Caetano segue prestigiado com a diretoria atleticana, tá?
mas sob a ótica da análise crítica. Continua no cargo, não vai sair, mas, repito, está em estado de alerta, tá? E que assim seja. Que bom que é assim. Pessoal, deixa eu dar um recado aqui antes da gente seguir, falar sobre o advogado Leonardo Rezende, um craque nas patentes e marcas. Você tem a sua pequena e média empresa, meu amigo, você sabia que você está correndo o risco de perder a sua marca? Olha só, se alguém pegar a sua marca e registrar ela, você tem que pagar para essa pessoa depois, tá? Ou às vezes nem ter o direito ao uso daquele nome mais. Então, aciona o advogado Leonardo Rezende, o cara é fera, fera mesmo, e eu tenho certeza que vai dar jeito aí no seu negócio. Pessoal, vamos agora deixando o likezão, fortaleça o Bica Galo, comente também, eu quero saber se você concorda ou não com o que eu estou dizendo. Para mim, o Atlético funcionava como empresa e assim funciona. Os funcionários têm que se exaurir e ao limite e não fazer coisas pragmáticas. O Rodrigo Caetano, para mim, vem fazendo de forma sistemática contratações pragmáticas e gastando muito, mal. 9 meias e 2 pontas no time. Filipão olha para o banco e fala assim, meu amigo, eu vou tirar o Paulinho aqui, vou pôr quem, hein? Eu vou colocar quem aqui nesse time? É isso aí. Então não faltou dinheiro não, para mim não faltou dinheiro, faltou criatividade na hora de contratar. Para a gente poder fechar aqui, deixa o likezão, pelo amor de Deus, vamos deixar aquele likezão antes de sair e falar, claro, sobre o Anuncia Aqui. Se você tem a sua pequena, média empresa, anuncie agora no canal Bica Galo, a grande empresa também, patrocine o nosso canal, a partir de R$200 a sua marca pode ser exposta aqui, temos pacotes para todos os tipos, então mande agora a sua mensagem nesse QR Code, porque eu tenho certeza que o seu nome e a sua marca serão vendidos aqui com a gente. Beleza? Turma, vou nessa. Um abraço para vocês. Desculpem aqui o desabafo, mas realmente não teve jeito. Tô chateado. Acho que poderíamos ter ido muito mais longe se fosse um elenco mais equilibrado. Jogamos bola ontem. Obrigado, Filipão, que conseguiu tirar mais esse time, algo que há muito tempo a gente não via. E muitas pessoas falam assim, o Kudê estaria melhorando, tarará. O próprio Marco Jefferson, tive uma discussão com ele hoje mais cedo, falando que se fosse o Kudê, o Atlético não estaria nessas circunstâncias. Me perdoe, mas o Kudê foi eliminado de forma ridícula pelo Corinthians. Então, só aí a gente nem precisa de comentar mais nada, tá? Não é porque ganhou do River Plate que significa alguma coisa. Um abraço para vocês, eu vou nessa, fui!